Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química e hoje a gente vai fazer algumas questões de diagrama de Linus-Pauling e distribuição eletrônica. Vão ser 3 exercícios no total que eu vou fazer a resolução dos mesmos. Então a primeira questão, a gente vai ter um átomo cujo número atômico é 26, tá? Esse átomo, como não foi especificado nada, a gente vai deduzir que ele é neutro, ou seja, o número de elétrons desse átomo também vai ser 26. E a pergunta é, a camada de valência deste átomo tem quantos elétrons? Para a gente entender o que é camada de valência, a gente precisa primeiro fazer a distribuição eletrônica deste tal átomo. Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente vai fazer dessa forma aqui, sempre na ordem energética. Aqui, ó. Essa é a ordem energética, sempre seguindo essa ordem aqui. E esse aqui é o diagrama que vai gerar essa ordem energética. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, tá? Essa soma aqui, se a gente for somar, vai dar o que? 26, que é exatamente o átomo que a gente está trabalhando. Agora, a gente vai fazer algumas interpretações. Este 3d6 aqui, como é o último, ele é o que? O subnível mais energético desse tal átomo aqui. Só que ele não quer saber o subnível mais energético, ele quer saber a camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada que fica mais externa do átomo. Então a gente vai ter um átomo e a camada mais externa desse átomo é a camada de valência. E como a gente vai descobrir qual é a camada de valência baseada nessa distribuição eletrônica? A gente vai ver o seu respectivo número. Está vendo que aqui, antes dessas letras S, P e D, vai ter um número. Então aqui a gente tem aqui 1s2, aqui, ó, 2s2, 3p6 aqui, 3s2. Esse tal número aqui, que vem ao lado da letra, significa a camada em que esse elétron está. Então, se a gente for ver aqui no 1s2, existe 2 elétrons na camada 1, tá? E baseado nesses tais números aqui, o maior número significa o quê? O mais externo. Então, qual que é o maior número aqui? É o 4, do 4s2. Logo, esse 4s2 representa a camada de valência. Entendeu? Se a gente for outro exemplo aqui, a gente vai ter deixa eu pensar aqui. Esse mesmo exemplo, só que maior, um 4s2. A gente vai ter o resto da distribuição aqui, mas isso aqui é o que interessa. O 4s2, 3d10 e 4p6. Se a pergunta for a mesma, quantos elétrons tem na camada de valência? A gente vai ter que ver o último, o maior número, que aqui no caso é o 4. Só que não tem só aqui, tem nos dois. Então vai ser esse 4 aqui somado com o 4 desse subnível aqui. Então vai ser 2 e 6, 8. 8 elétrons na camada de valência. Só que isso é um exemplo isolado. Vamos voltar para o exercício. A gente tem aqui um 4s2 isolado. Logo, somente esse subnível aqui vai representar a camada de valência. E o exercício pede para a gente descobrir os elétrons dessa tal camada de valência. Então, aqui, 4s2. Quantos elétrons tem nessa camada de valência? 2. Logo, a resposta é: apresenta 2 elétrons.
tá? Aqui é um desenho dos orbitais. E se a gente for esquematizar dessa forma, essa camada aqui é a última do átomo. Logo, ela representa a camada de valência. Entendeu? Isso que é a camada de valência. Agora a gente vai para o exercício de número 2. Se um átomo cujo subnível 4F tem 2 elétrons, qual é o seu número atômico? Mesma coisa, quando a pessoa fala um átomo, determinado átomo, a gente faz a dedução que esse átomo é neutro, tá bom? Como eu já falei antes. Se ele não fala um íon, um cátion, um ânion, quer dizer que esse átomo é neutro. Então, logo o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, a gente descobrindo os elétrons, a gente vai descobrir de cara quantos prótons tem esse átomo, logo o número atômico. Passando para a linguagem dos subníveis. Se o 4F tem 2 elétrons, vai ficar assim, 4F2. E a partir daí, a gente vai realizar a nossa distribuição eletrônica. Tá? E assim que vai ficar. Nessa ordem aqui, da mesma forma que eu fiz antes. 1S2, 2P6, 3S2. A única coisa que vai mudar vai ser esse 4F aqui. Porque na ordem energética, fica aqui, ó, 4F14. Que é o número máximo de elétrons. Aqui, ó. Mas isso não quer dizer que toda vez que a gente vai representar determinado subnível, a gente coloca 14. A gente vai colocar o que o átomo necessita. O que quer dizer que nesse exercício vai ser 2. Então essa parte aqui a gente vai realizar normalmente. Só que nesse último aqui, que é o que ele está pedindo, a gente vai ter que colocar 2. Esse aqui é o mais energético, porque é o último. E pronto. Agora, para a gente descobrir o número atômico, a gente vai precisar somar todos esses valores aqui, que representam os elétrons. Então a gente vai somar aqui 2, 4, 10, 16, 18, 24, 34, 36, 42, 44, 50, 52, 54. Deixa eu somar de novo. 2, 4, 10, 22, 28, 38, 40, 46, 48, 54, 56, 58. Tá. Então quer dizer que esse átomo apresenta 58 elétrons. Se tem 58 elétrons e o átomo é neutro, logo o seu número atômico é 58. Então a resposta já está feita. Tem 58 elétrons, o átomo é neutro, a gente iguala e acha o número atômico. Agora a gente vai para o número 3. Perdão. Sabendo que o subnível 3P1 é o mais energético, quantos elétrons ele apresenta? Então essa palavra aqui, mais energético, significa que ele é o último subnível. Tá? Quantos elétrons ele apresenta e qual a sua respectiva distribuição eletrônica. Então, se a gente descobrir a distribuição eletrônica e somar esses valores, automaticamente a gente acha o número de elétrons. Então vamos lá. É a mesma coisa que a gente fez na 2, só que a diferença é que em vez de ser o subnível 4F, vai ser o subnível 3P. Tá? Então, seguindo essa mesma ordem aqui, a gente vai fazer 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Tá? Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P1. 2, 4, 10, 12, 13. Então, esse átomo apresenta 13 elétrons. Tá? Eu vou deixar aqui um esquemático para a gente descobrir que mostra tudo.
1s2. Isso aqui representa a quantidade de elétrons. Isso aqui a gente entende como o subnível. E aqui é a camada. Então, se a gente quer descobrir a camada, a gente vê nessa parte aqui. Se a gente quer descobrir o subnível, a gente vê por essa letra aqui. E se a gente quer descobrir a quantidade de elétrons, é só ver aqui na parte superior do subnível, tá bom? É isso, sim. Se você gostou do vídeo, dá um gostei. Alguma sugestão é só comentar aqui embaixo. E se você quer receber mais informações do canal, é só clicar em inscrever-se, tá bom? Muito obrigado e tchau.